Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povos das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesse dia a Igreja celebra com muita alegria a memória de São João Bosco, que nascido no ano de 1815, na Itália, também ali veio a falecer em 1888. Nasceu numa família muito simples, muito pobre. Desde pequeno sentiu o chamado de Deus, ordenou-se sacerdote e dentro da sua vida destacou-se especialmente por acolher a classe operária. Naquela ocasião, o mundo, e especialmente a região onde ele vivia, estava em notável desenvolvimento industrial, e então pôde acompanhar muito esta classe que estava envolvida com o trabalho na indústria, e especialmente os desempregados. Fundou uma ação educativa, os Salesianos e as Filhas de Maria Auxiliadora, e ajudou grandemente na educação dos jovens, do qual se tornou um grande padroeiro. Pedimos, pois, o seu auxílio para que também nós possamos perseverar firmes e assim também cumprir bem a nossa missão que o Senhor nos confia. O Evangelho que acabamos de ouvir nos fala da família de Jesus, por assim dizer. Jesus foi para o lugar onde nasceu e as pessoas que o conheciam ali ficam bastante espantadas com aquilo que vem. E primeiro começam comentando da vida de Jesus como aquele que era o filho de José, aquele filho do carpinteiro, indicando assim a simplicidade da profissão e, de algum modo, como se da impossibilidade de, por causa disso, poder fazer grandes coisas. Aqui em tom não jocoso, mas meio de espanto, desconsiderando que, diante daquilo que Jesus fez na sinagoga, como se fosse impossível que alguém com uma profissão tão simples pudesse narrar coisas tão elevadas. E o povo fica espantado. Nós sabemos, José foi um homem que ensinou ao Cristo a sua vida como artesão, como carpinteiro. E Jesus ficou conhecido como filho do carpinteiro, inclusive. E vale lembrar que o Senhor não despreza a nossa vocação profissional. Ela nunca está alheia aos desígnios divinos. E esta verdade, nós participamos da obra de Deus por meio do nosso trabalho. O próprio Senhor, quando criou todas as coisas, trabalhou e nos pede que colaboremos com a criação por meio da nossa vida profissional. E, voltando ao Evangelho, quando de repente colocam em relevo o Cristo e ficam admirados e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria? Ele não é o filho do carpinteiro? Jesus
não só proclamava, mas colocava em prática as obras da sabedoria eterna do Pai, e assim então ele mesmo proclamava que era o Senhor do trabalho, assim como também a São José, a Virgem Maria, e nas suas palavras estão mais do que explícitas de que devemos, pois, nos ocupar por meio de um trabalho profissional, como meio de subsistência e como também oportunidade de nos santificarmos. Cristo com certeza encarou com tanta alegria, com tanta responsabilidade o seu trabalho profissional, que já tinha ajudado, é verdade, como Criador de todo o mundo, também se ocupou enquanto esteve na terra para trabalhar, assim ensinando a todos o valor do trabalho. Uma segunda parte do Evangelho, quando fala dos irmãos e das irmãs de Jesus, lançando meio que genericamente, até irmãs, enfim, uma família mais numerosa, vale lembrar que a palavra irmão não significa necessariamente filhos dos mesmos pais. Na língua de Nosso Senhor, no hebraico, na língua que se falava naquela ocasião, o termo irmão podia indicar outros graus de parentesco, primo, sobrinho e coisa do tipo. E ao longo das Sagradas Escrituras, inúmeras vezes acontece isso. No Gênesis se lê algo parecido, quando Lot é irmão de Abraão, e depois nós sabemos que na verdade eram apenas parentes e coisa do tipo. Em todo caso, como a língua hebraica carece de termos para distinguir os parentescos, é sempre importante lembrar isso para evitar aquela confusão nas almas de que então Nossa Senhora teve outros filhos ou coisa do tipo. E aqui se mencionam alguns nomes, os parentes de Jesus, é verdade. Agora o importante é lembrar que o Cristo, filho de Maria e dado como filho a São José, ensinou a todos uma grande lição. E a sua presença no mundo nos ajuda então a cada dia buscarmos mais o Senhor e recordar que o Senhor continua a nos convidar para sermos nós, pelo seu sangue na Eucaristia, nos sacramentos, sermos assim como que irmãos em Cristo. A filiação que Deus nos concede por meio dos sacramentos, especialmente do batismo, é a grande graça que nos aproxima sempre, sempre do bondoso Deus. Ao lembrarmos, pois, de que também somos filhos de Deus e irmãos em Cristo, agradeçamos ao Senhor e peçamos que tenhamos muita alegria em cooperar com essa graça e receber novas graças, para assim trabalhar grandemente na obra da salvação, naquilo que o Senhor nos confia. Nas palavras de Santo Agostinho, Deus, que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Que lembremos-nos disso e nos ocupemos bem de trabalhar, de rezar e assim santificar cada momento da nossa vida. Deus te abençoe.